Olá, bem-vindas, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, sábado especial na presença do Todo-Poderoso. Primeiramente, obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre, você que continua mandando mensagens para nós, faça isso. Você que já estava acompanhando a programação com a mensagem do homem de Deus, missionário R.R. Soares, eu tenho certeza que não será diferente aqui no nosso programa. Deus vai trazer uma mensagem especial para você, mulher que vence. Hoje quem traz a palavra para nós é a pastora Carolina Vidal, num culto especial que ela ministrou em Sapopemba, aqui em São Paulo. Que mensagem rica! Vale a pena, mais uma vez, você pegar aquele caderninho e anotar a mensagem, porque realmente traz muitas lições para nós. Tem também mensagem especial comigo, daqui a pouquinho, no Momento da Palavra. E daqui a pouco também tem mensagem especial da nossa líder da Mulher que Vence, do Mato Grosso. E também na Dica do Dia, tem dica de alimentos para você que está pensando em dar aquela enxugada aí na balança, você que precisa perder uns quilinhos, então vai receber uma dica preciosa hoje. Então, não falte, já corre para compartilhar com as suas amigas o programa de hoje, que está muito especial. E a gente começa, então, trazendo a mensagem ministrada em Sapopemba, hoje trazendo já o desfecho dessa mensagem que nós começamos no último sábado. E tenho certeza, minha irmã, que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Então, vamos parar tudo agora para ouvir essa mensagem especial. Daqui a pouquinho a gente volta. O que é intercessor? Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede por alguém. Ele não está ali para acusar aquela pessoa. Ah, mas você viu o que ela fez? Mas você viu como que ela é? Não, ele está ali para falar. Ela fez, mas ela precisa de ajuda. Ela precisa, ela não consegue sozinha. Ela já tentou, ela está intercedendo. E na igreja precisa de intercessor e não acusador. Porque esse não é o nosso ministério. Esse ministério é quem que tem? Diabo. E ele fica ali usando pessoas dentro da igreja para começar a difamar, caluniar. Se nós estivermos com o nosso coração aberto, não vai ser uma vez que isso vai acontecer. Você vai estar na sua pia, na sua sala, e de repente você vai sentir vontade de orar. E você vai orar quando ele mandar você orar. Sabe por quê? Porque se naquele momento eu falasse, é coisa da minha cabeça, é loucura, talvez eu estaria vendo no noticiário, jovem se joga não sei de quantos andar na Avenida São João. E depois eu ia ficar como? Foi aquela hora que Deus mandou eu? Deus faz com que o solitário habite em família. E Ele faz com aqueles que estão escravos no pecado e em todas as práticas erradas sejam libertos das prisões. Mas os rebeldes ficam em terra. Não seja rebelde. Essa palavra parece pesada, né? Mas eu recebi na minha vida. E quando eu recebi na minha vida, eu falei, Senhor, então eu preciso mudar. Então não é culpa do fulano, porque a gente vivia falando, deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. E nunca tomava a responsabilidade. Talvez seja por minha culpa. Talvez seja o meu comportamento. O evangelho, ele é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Ele tem o poder para limpar, para restaurar. Ele tem o poder para mudar um comportamento errado. Você olha uma pessoa que tem um comportamento errado e você intercede e depois você vê o comportamento mudando, é a coisa mais linda, porque isso é obra do Espírito. Cadê as mães que choram pelos seus filhos até vê-los mudar? Estão cansadas? Esqueceram que o Senhor é fiel, que Ele pode fazer, que Ele pode mudar, que Ele pode transformar, que muito pode a oração do justo. Que Elias, homem sujeito às mesmas paixões, orou, não chovia, mas quando ele ordenou, caiu chuva. Cadê aquela mulher que olha para o marido com misericórdia, com amor? E fala, em nome de Jesus, esse marido vai se converter. Não julga, não aponta o dedo, mas olha para ele e fala, eu vou orar por ele.
Não precisa você falar que vai orar. Porque quando a gente fala que vai orar, soa como ameaça. Eu vou orar por você. É como se o crente sentisse que ele é uma bruxinha, né? É crente macumbeiro, né? Vamos assim dizer. A pessoa faz alguma coisa contra você no serviço, você fala, eu vou orar por você. Até parece que Deus vai ouvir essa oração. Fala sério, alguém já ouviu isso? Eu vou orar, eu vou dobrar os meus joelhos, você vai ver. E quanto tempo, por quanto tempo a gente conviveu com isso? Quanto tempo a gente fez isso? Eu vou orar. E aí quando você vai lá orar, Deus fala, você que está errada. Você devia ficar quieta. A mulher sábia, fica caso. Você vai orar pensando que Deus vai ficar ouvindo a sua lamúria e Deus vai falar para você, você está andando errado, você está fazendo errado. Você devia ser mais sensível. Você devia fechar essa boca. Você devia parar de murmurar. É você que tem que mudar. Para de apontar o erro dos outros, porque você tem mais erro do que ele. É uma verdade. Você vai orar, às vezes fica até com medo, né? Nossa, eu vou orar, Deus só fala comigo. Mas é claro, porque Ele te ama. E o pai corrige a filha, o filho que ama. Graças a Deus por isso. Não seja rebelde para que você não fique só. Vai lutar e tá sozinho. Deus podia colocar um exército de intercessoras com você. Mas quando a gente é muito rabugenta, a gente fica sozinho. Quando a gente é muito chata, a gente fica sozinho. É verdade. Às vezes a gente não percebe. Eu tenho crivo na minha vida. E eu olho para mim e falo, nossa, às vezes eu sou muito chata. Nossa, pastor, você é muito sincera. E sou mesmo. Ainda bem que meu esposo está lá em cima, porque se ele estivesse no culto, depois ele ia falar. Mas é verdade, porque o Espírito Santo trata com a verdade. Ele não trata da gente só por fora. O que é tratar por fora? É deixar bonitinho, cheirosinho por fora, mas por dentro está um sepulcro caiado. Ou seja, não é para você simplesmente olhar o exterior, mas olhar o interior, falar, meu Deus, a partir de hoje eu mudo, a partir de hoje eu não vou colocar a culpa em fulano, no ciclano, porque não deu certo. A partir de hoje eu vou tomar para mim, a responsabilidade é minha. Se não deu certo, eu que tenho que mudar. Quantas pessoas saem da igreja? Ah, vou sair da igreja da graça, porque perdeu a graça. Será que foi a igreja da graça? Ou será que foi a pessoa que está ouvindo outras vozes, que está colocando outras ideias na cabeça? Porque, graças a Deus, Deus não muda e nunca vai mudar. Mas eu não tenho visto que a igreja tem tomado outra direção ou o pastor começou a falar outras coisas. Eu vejo que é a mesma palavra pregada desde quando eu cheguei nesse ministério. Será que é o ministério que tem que mudar? É claro, dia após dia a igreja vai se renovando, vai entrando pessoas, vai saindo pessoas, é um ciclo. Só que não podemos cuspir no prato que comemos e falar, a igreja não está legal, a igreja não está boa. Não, a gente tem que levantar em pessoas fiéis, intercessoras, que vão falar, a igreja é do Senhor. Foi Deus que levantou, então eu vou orar pela minha igreja, porque quando eu precisei, foi lá, aquela porta que foi aberta para me socorrer. Foi lá naquela porta que Deus me ouviu, foi lá que eu consegui a minha bênção, então eu vou ficar firme na casa do Pai. Eu não vou sair, eu não vou colocar a culpa no B, no C, no D. Diga graças a Deus. Forte, hein? É coisa séria. A gente tem que vigiar para não ficar numa mania, num vício de querer culpar os outros por tudo que é fracasso que acontece na nossa vida, né? Isso é coisa séria. Bom, deixa eu lembrar você que você pode e deve acessar nossas mídias sociais oficiais, Mulheres que Vencem SP aqui em São Paulo, onde você pode ter a nossa equipe atendendo você
ministrando uma bênção sobre a sua vida. Você pode colocar também através das redes sociais, ali nas mensagens, seu nome para a oração. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar lá. As nossas mulheres que vencem estão sempre conectadas ali para te ajudar. E lembrando também do nosso WhatsApp oficial, onde você pode escrever uma mensagem e também deixar ali o seu pedido de oração e também começar a receber os propósitos da pastora Thaís. O telefone está passando aí, 11 989 41 98 44. Vamos agora para a segunda parte da mensagem com a pastora Carolina Vidal. Sansão. A mãe não podia ser mãe. Ela não podia ter filhos. Era estéril. Mas o Senhor olhou para ela. Ela conseguiu a graça de ser mãe. E ela não seria mãe de qualquer um. Ela seria mãe de um juiz. De um homem que defenderia as causas do povo de Israel. Naquele tempo, como ainda é hoje, as guerras predominavam e então era luta por território. E os filisteus, eles devastavam aquele povo. O povo de Israel sofria na mão dos filisteus. E Sansão nasceu nesse tempo. E nasceu para um propósito. Deus tinha um plano na vida desse rapaz. E o plano do Senhor era que ele fosse forte, através de uma aliança, um pacto que a mãe fez de não rapar a cabeça dele. Ele era nazireu de Deus, então ele não podia, sair da presença de Deus, fazer tudo que os outros faziam. Ele tinha que estar em santidade. Mas o que diz no capítulo de número 14? E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas de quem? Dos filisteus. Juízes 14, 2, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Pai, mãe, é o seguinte, eu sou um homem consagrado por Deus, eu nasci por muita insistência da senhora, mas agora eu vi uma mulher em Tímina, ela não é do nosso povo, ela é dos inimigos, mas eu gostei dela. 3. Porém seu pai e sua mãe disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, o que ele disse? Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O rebelde, que você lembra? Nunca mais esqueça. Habita só. Fica só na guerra, fica só na batalha. Não vem ninguém para socorrer. Passa apuros porque rebelou-se contra o próprio Deus. Sansão fala para o seu pai e para sua mãe: é o seguinte, pai, é o seguinte, mãe. Eu sou um homem consagrado, sou um homem de Deus. Não devo, mas quero. E eu quero aquela mulher e ponto. É mais ou menos o que acontece nos tempos de hoje. Deus fala algo para nós e a gente bate o pé e tem a vontade permissiva de Deus. Deus permite, mas não quer dizer que aquela seja a vontade perfeita de Deus. E naquela vontade permissiva pode acontecer tudo de ruim. Na vontade permissiva nós podemos ser atingidos, porque não estamos na proteção de Deus. Porque nós estamos escolhendo a nossa própria escolha, o nosso próprio destino, sem deixar que Deus nos dirija, nos conduza. Quem está entendendo, diga amém. Isso é rebeldia. É você não perguntar para Deus: mas você não entregou a vida para Jesus? Então deixa que Ele dirija, porque Ele não é melhor para dirigir os seus passos do que você? Quando Deus conduz você, quando Deus dirige você, não é leve, não é suave. Mas quando você faz as escolhas, só caca, pessoal, não dá certo. Você escolhe errado, você arruma confusão com quem você não queria, fala o que você não queria falar, depois tem que ir lá se desculpar. É ou não é verdade? Você fala: poxa vida, o que eu falei, o que eu fiz? Porque não estava na direção de Deus. E o tal do Sansão fez a mesma coisa. Eu quero essa. Vai lá buscar para mim, pai e mãe. Tá.
Aqui foi Tímina, 14. O pai e a mãe foram lá e buscou. Esse casamento não deu certo, tá? Só para resumir a ópera, né? Não deu certo esse casamento, porque a mulher traiu ele. Aí aqui no 16, ele poderia ter buscado uma mulher da sua parem, do seu tempo, da sua família, vamos assim dizer, né? Da sua linhagem, da sua igreja, como se diríamos hoje. Mas o que ele fez? No capítulo 16 ele fala assim: e foi-se Sansão a Gaza e viu ali o quê? Leia lá, pessoal, leia mais alto. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher e entrou a ela. Ou seja, ele casou? Não. Mas Deus ainda estava com ele, pessoal? Estava. Ele precisava de andar com Deus, mas não estava andando. O que aconteceu? E foi dito aos gaditas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até amanhã esperaremos, então o mataremos. Resumindo, olha aqui para a pastora. Vai acontecer que os filisteus vão comprar Dalila, e Dalila vai começar a colocar no coração de Sansão: você me ama? Me conta o seu? Porque o diabo não brinca em serviço, e ele espera o tempo que for para pegar o rebelde. Eita Deus, hein? Palavra especial para nós, pastora Carolina sendo usada por Deus. E daqui a pouquinho a gente já traz a terceira parte da mensagem. Deixa eu lembrar você que mensagens ricas como essa, de mulheres que vencem, de líderes de mulheres que vencem, você encontra no nosso YouTube oficial, Mulheres que Vencem, que está passando aí na sua tela. Ali você tem mensagens muito bacanas, vindas direto do coração de Deus, para abençoar alguém que você ama. Então tá aí uma boa forma de você evangelizar uma amiga, mãe, irmã, tia, prima, sobrinha, neta. Tá aí, fica com essa bênção que eu tenho certeza que vai dar bons frutos, tá bom? Vamos agora então para o desfecho da mensagem de hoje com a minha amiga pastora Carolina Vidal, e tem mensagem ainda rica para você. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Por que demorou tanto para cair? Não demorou. O diabo estava enrolando aquela pessoa, estava ali colocando ela no calabouço, colocando ela num lugar perigoso, num lugar onde ela não conseguiria sair, somente se clamasse como ele clamou, pela graça e misericórdia de Deus. Sansão então começou a deixar aquela mulher o seduzir, porque ele deixou. E ele estava gostando da coisa, gostando. Mas o que aconteceu, pessoal? A palavra de Deus diz no versículo de número 13: e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste só mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça, com os liços da teia, e a ela as fixou com uma estaca, e lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças, tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E cobriu-lhe todo o seu coração, e descobriu todo o seu coração, e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, nunca cortei o cabelo, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. E o que aconteceu, pessoal? Ela fez exatamente o que ele disse. Ela cortou o cabelo dele. E quando ela cortou, veio os filisteus contra Sansão. E ele estava agora como? Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei
ainda esta vez, como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado, ele já estava sem o Espírito de Deus. Então os filisteus lhe pegaram nele e lhe arrancaram o quê? Arrancaram o quê? O que ele falou para o pai e para a mãe no capítulo 14? Eu quero aquela mulher porque ela é agradável aos meus. E foi exatamente o ponto principal que os filisteus pegaram nele, para que ele não conseguisse enxergar. E fizeram-no tecer a gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo como um bicho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça ali começou a crescer, como quando foi rapado. Então, ele se rebela, ele sai da presença de Deus, brinca na presença de Deus, e quando ele precisa de Deus, Deus não pode mais ajudar ele, porque o rebelde habita sozinho. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus tinha uma família para Sansão? Sim. Deus não tinha esse fim para Sansão. O que Deus tinha para Sansão era uma esposa, era filhos, era um sucesso. Mas ele fez a sua escolha. Seu pai e sua mãe ainda tentaram aconselhar, mas o rebelde não ouve conselhos. O rebelde quer fazer o que dá na telha, e o rebelde acabou morrendo. Ele destruiu os filisteus? Sim. Ele conseguiu se vingar dos homens, porque ele pediu a Deus a força e Deus deu para ele, porque o cabelo da cabeça voltou a crescer. A misericórdia e a graça. Só que ele preferiu morrer junto com os filisteus. Ele pediu que alguém colocasse ele na coluna dos templos, e ele balançou e caiu, e todos morreram ali. Ele matou mais aqueles homens na sua morte do que em sua vida. Se ele já tinha matado filisteus quando ele tinha força, agora ele matou muito mais filisteus. Mas esse não era o fim que Deus tinha para ele. Mas porque ele se rebelou. Não adianta eu colocar a culpa no meu pai e na minha mãe, porque meu pai e minha mãe me avisou. Avisou ou não avisou? Não tem mulher aqui para você casar, Sansão? Não. Eu gostei daquela. Vou casar com aquela. Não, mas o Senhor falou para você fazer assim? Faça. O Senhor quer que você obedeça. Às vezes é numa coisa tão simples, que às vezes nem o simples a gente não está conseguindo obedecer. Então nós precisamos obedecer para a gente não ficar só na batalha, na igreja. Quantas pessoas estão morrendo de depressão, ficando sozinhas, e elas não conseguem pedir ajuda, desconfiam de tudo e de todos. Se volte para Deus e fala: Senhor, onde eu deixei o Senhor? Onde é que eu esqueci de cumprir a tua palavra? Eu não quero essa depressão na minha vida, em nome de Jesus. Eu não vou ficar só. Eu não vou ser rebelde. Deus vai levantar você. Deus vai levantar a sua família. Deus vai levantar a sua casa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Mensagem linda, vinda do coração de Deus para nós nesta manhã, neste dia especial, e tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Vamos agora para aquele momento da palavra. Tenho certeza que vai falar com você, em nome de Jesus. Hoje, no momento da palavra, eu quero trazer para você uma mensagem que está no livro de Esther, da Bíblia Sagrada. E essa mensagem nos traz à tona algo que, inclusive, você já aprendeu na mensagem que nós trouxemos aqui hoje. A pastora Carol falou algo muito importante na ministração que ela fez em Sapopemba, e eu queria até voltar a dividir aqui com você. Ela menciona algo importante quando Deus permite que a gente veja certas situações na igreja. Quando a gente vê algumas situações na nossa casa, no nosso trabalho, situações desfavoráveis, situações onde você se pergunta como que essa pessoa está nesse lugar e parece que Deus não vê nada. Deus nos permite ver certas situações para que a gente venha interceder.
No Ministério das Mulheres que Vencem, onde a base do nosso ministério são as intercessoras, talvez o termo interceder tenha ficado até vulgarizado. Como assim, pastora? Interceder por alguém, muitas pessoas pensam que é somente quando você ajoelha-se, ora a Deus e apresenta a vida da pessoa. Mas muitas pessoas estão intercedendo somente por pessoas que se amam. Eu intercedo pelo meu filho, eu intercedo pelo meu marido, pelos meus familiares, mas esquecemos de situações que Deus nos permite viver, Deus nos permite ver, para que nós possamos interceder por aqueles assuntos. Ah, pastor, eu vi tanta coisa errada na igreja X, na igreja Y, eu vi tanta coisa errada no ministério, eu vi tanta coisa errada acontecendo. Bom, então se você viu e se Deus permitiu você ver, é para que você interceda e não para que você acuse, como você aprendeu na ministração de hoje. E uma mulher chamada Esther, ela também passa por uma situação onde aparentemente talvez ela fosse se calar, mas ela é motivada a interceder. Olha o que diz aqui no livro de Esther, capítulo de número 4, quando se decreta que todos os judeus seriam mortos, olha o que diz aqui o seu familiar, no versículo de número 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada a rainha. Esther, ou Hadassah, uma menina órfã que aparentemente não tinha nada, nenhuma situação favorável para vencer na vida, ela vence um concurso de beleza, ela é escolhida do rei para ser a nova rainha. E não é à toa que Deus nos coloca em certos lugares na nossa vida, certas posições. Tudo que Ele faz é para que o nome dEle seja glorificado e para que o reino de Deus cresça. Então, se Ele te coloca em determinadas situações onde Ele permite que você veja e ouça certas coisas, não é para que você fique calada, olha, eu não vou me envolver, eu vou ficar em cima do muro, eu vou ficar bem quietinha, porque eu não vou me envolver em questões difíceis. Não, você não deve talvez se envolver literalmente, mas sim se envolver com Deus, para que aquela situação venha mudar verdadeiramente. E é isso que tem faltado na Igreja de Cristo. Mordecai lembra perfeitamente Esther: olha, Esther, você pode ficar quietinha no seu canto, mas o nosso Deus vai livrar o povo dele. Agora você, se você ficar quieta, talvez você e o seu nome vai perecer. Talvez não tenha perdão para você, mas para o povo dele vai ter jeito. E ele lembra: Esther, quem sabe não foi por isso que você foi levantada a rainha. Então Esther desperta: puxa, é verdade. Então, olha aqui no versículo de número 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Por que Esther falava isso? Só podia entrar na presença do rei quem fosse chamado, mas Esther iria ser ousada. Ela iria convocar o rei para uma reunião, para que ela pudesse falar o que ela precisava acerca do povo dela. Por isso ela termina a frase dizendo: se perecer, pereci. Mas orem, ela foi intrépida, ela reuniu toda a coragem que tinha dentro dela para que pudesse interceder pelo povo, para que pudesse representar o povo dela diante de Deus. E a gente já sabe o final da história, a gente sabe que Deus foi com ela, que Deus mais uma vez a colocou no coração do rei e que a maldição se tornou em bênção. E é assim que acontece quando verdadeiramente a gente intercede e não acusa, não julga. Você estava errado mesmo, porque Deus é comigo, Deus falou que você estava errado. Não, se você vê alguém errado, você conversa com a pessoa, sim, obviamente, mas não acusa. Interceda diante de Deus, ore a Deus pela vida dela, pela situação, e Deus vai dirigir você. Deus coloca as palavras no nosso coração, mas não para que a gente seja juiz, porque juiz só tem um, que é Deus. Mas que a gente possa ser o intercessor, que é o que Ele espera que a gente seja. Fique com essa mensagem, que Deus tenha falado ao seu coração, e a gente vai continuando o programa.
Coisa boa, hein? Guarda o que é verdadeiramente o ministério de intercessora aí no seu coração. Agora a gente recebe uma amiga querida, Daniele Ribeiro, do Mato Grosso, e vem trazendo também uma boa mensagem para nós de perseverança. Vamos ver. Olá, mulher que vence. Olá, pastora Thaís. Que alegria e que privilégio poder estar aqui e poder compartilhar com vocês de uma palavra de Deus. Me chamo Daniele Ribeiro, faço parte da equipe das Mulheres que Vencem aqui do estado de Mato Grosso, juntamente com a diretora Dona Mônica, e falo aqui da cidade de Tangará da Serra. E hoje eu trouxe uma palavra de Deus ao seu coração. Mulher, você se considera persistente? Uma mulher perseverante? Diante de um problema que se levanta contra a sua vida, qual tem sido a sua reação? Você é daquelas que vai até o fim, insiste, não desiste, mesmo que esteja difícil? Ou você até tenta, mas aí você vê que as coisas elas vão se complicando e você diz, não, eu acabo desistindo, entrego os pontos e eu acabo parando por aqui. Olha o que Jesus nos orienta em uma de suas parábolas sobre o dever de orar e nunca desistir. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do 1 ao 8, aqui a Bíblia nos relata, nos conta uma história muito conhecida, que é a história do juiz iníquo. Ele era um juiz que ele não temia a Deus e muito menos ele temia ou respeitava os homens. E nessa mesma cidade morava uma viúva. Olha o que diz aqui no versículo 4 e no versículo 5. Ele, o juiz, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, ou seja, como esta viúva tem vindo todos os dias falar comigo, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. São inúmeras as lutas que muitas vezes nós enfrentamos, que pensamos até em desistir, não é mesmo? Mas você sabe quando é que nós deixamos de perseverar? É quando as coisas começam a sair do nosso controle. É quando nós damos ouvido para aquilo que as pessoas elas falam. Porque se ela tivesse dado ouvido para aquilo que as pessoas diziam a respeito daquele juiz, será que ela não teria parado? Será que ela não teria desistido? Porque seria muito mais fácil ela desistir do que ela ficar indo todos os dias lá, não é mesmo? Mas pelo contrário, mesmo que não fosse favorável a ela, ela persistiu. Não der certo hoje, eu volto amanhã, até que ela conseguisse que o juiz julgasse a causa dela. Ela foi insistente, ela perseverou. E você acha que Deus não fará a mesma coisa por mim e por você? Olha aqui o que diz no versículo 7 e no versículo 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Minha querida, clamar dia e noite é você ser perseverante. É não se desanimar, é você não cansar. É você orar a Deus e tenha certeza que esse Deus fará justiça a você. E aqui no versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? E quando ele voltar, que ele possa nos achar firmes, perseverantes e cheias de fé. Minha querida, o que é que tem feito você esmurecer? Tem deixado você insegura a ponto de fazer você desistir? Você já parou para pensar que se Jesus estivesse se cansado e ele tivesse desistido? Assim como Jesus, nós temos um propósito a ser cumprido. Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Deus, ele conta conosco para isso. Então não desista, persevere até o fim, que a resposta ela virá.
Tem uma frase que diz assim que Deus ele dá batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Sabe por quê? Porque ele sabe que não desistimos facilmente. Tá difícil, minha amiga? Não entregue os pontos, não. Você é esse melhor soldado a quem Deus escolheu. A palavra de Deus diz assim lá em Tiago, que feliz é aquele que persevera, que suporta a tentação, a provação, a luta que você tem enfrentado. E esse receberá a coroa da vida, ou seja, esse será recompensado. Amém? Pastora Thaís, mais uma vez, meu muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus com todas essas mulheres de Deus. Fiquem todas na paz. Até uma próxima, em o nome de Jesus. Eu que agradeço, minha querida, que Deus abençoe o trabalho lindo que vocês estão fazendo em Mato Grosso, tá bom? Glória a Deus por isso. Olha, para finalizar o programa de hoje, eu trago para você a dica do dia com a nossa amiga nutricionista, uma fofa, Beatriz Dantas. E ela traz dicas importantes para você começar a perder alguns quilinhos. Tem muita gente que fala, nossa, mas é muito difícil perder alguns quilos. Mas olha, pequenos passos importantes como esses vão te ajudar. Vamos ver. Olá, pastora Thaís, pessoal de casa. Eu me chamo Beatriz Dantas, sou nutricionista e hoje venho aqui para fazer um alerta para você e sua família. Diminuam o consumo de alimentos ultraprocessados e aumente o consumo de alimentos in natura. Mas por que os alimentos ultraprocessados são prejudiciais, são perigosos à nossa saúde? Geralmente esses alimentos eles têm um alto teor de sódio, alto teor de açúcar, muitos aditivos químicos e gorduras hidrogenadas, trans, em sua composição. O excesso do consumo desses alimentos acaba até alterando o nosso paladar, nossas papilas gustativas. Elas ficam mais viciadas nesses alimentos hiperpalatáveis e acabam perdendo o gosto pelos alimentos in natura. Então, o primeiro passo é diminuir o consumo, evitar comprar, deixar ali no estoque do armário, de uma geladeira, porque quanto menos contato e proximidade você tem com esses alimentos, mais fácil de se desfazer e fazer trocas saudáveis. E o outro ponto, o consumo exagerado desses alimentos também pode levar a algumas doenças, como diabetes, obesidade, colesterol. Por esses alimentos serem ricos caloricamente e de alguns nutrientes não tão interessantes para a nossa saúde, eles acabam sendo grandes vilões do emagrecimento. Então, se você tem o objetivo de emagrecer, tirar esses alimentos vai fazer com que você consiga muito mais facilmente alcançar os seus objetivos. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Beatriz, querida, muito obrigada. E olha, deixa eu falar algo importante para as pessoas que estão me assistindo. Parece bobagem, mas uma vez eu ouvi dizer que tudo que a gente precisa está na feira e não no supermercado, né? Então eu achei isso muito interessante, porque realmente os alimentos ultraprocessados são cheios de veneno aí, a gente tem que vigiar, tem que tomar cuidado. E a gente pode ir no mercado só para comprar produto de limpeza. E aí fica bom. Não ter as opções em casa já é uma boa ajuda, tá bom? Glória a Deus por isso. Olha, a gente está terminando o programa, a gente está ficando por aqui, mas não se esqueça que no sábado que vem a gente volta trazendo mais mensagens de fé. Gostou do programa de hoje? Corre lá no nosso YouTube oficial que o programa já está lá e compartilha com quem você ama, tá bom? Beijo no teu coração e até o sábado que vem. Um excelente final de semana. Tchau!